Permita-se ser desagradável quando necessário. Nem sempre é preciso poupar quem ignora o desconforto que provoca. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem uma ideia equivocada de que para ser uma boa pessoa, você precisa estar sempre sorrindo, sendo sempre compreensivo com os outros, sempre dizer, tá tudo bem, não esquenta não tem problema. Mas a verdade é que em muitos momentos, o verdadeiro ato de bondade tem que ser consigo mesmo, preservar a nossa essência, a nossa autoestima. E às vezes esse comportamento exige coragem para ser desagradável muitas vezes quando for necessário. Claro que você não vai ser desagradável o tempo todo com as pessoas. Nem todo silêncio é sinal de paz. Às vezes é um peso. Não só dá um nó na garganta que cresce, vai crescendo a cada dia, né? Que quando alguém ultrapassa os seus limites, todos nós temos limites bem estabelecidos, cada um pouco mais, outro um pouco menos. Tem gente que faz piada às nossas custas, às vezes ignora o desconforto que causa e nós vamos achar que tá tudo bem? Claro que não. Às vezes eu pessoalmente sou categorizado como rude, como às vezes sem muita paciência, mas justamente por agir dessa forma. Eu considero, claro, eu tenho muitas falhas, mas eu me considero uma pessoa autêntica. Eu acho que essa é uma virtude de muita gente, ser autêntico, defender seu ponto de vista e quando não tá bem, não dá tapinha nas costas só para dizer que tá tudo bem, fazer o tal do politicamente correto. Tá errado. Está errado, tem que ser veemente com isso e combater. Então, ser desagradável às vezes faz bem para nós, não é para os outros. Cada um tem uma opinião formada a nosso respeito. Seja você bom ou ruim, tem gente que vai te admirar, tem gente que vai te amar, tem gente que vai te odiar. É normal. É difícil admitir, né? Mas há pessoas que só entendem a linguagem do incômodo. Quando você ignora, quando você é rude. Quando a gente fala com doçura, algumas pessoas escutam, mas desatentas àquilo que você quer dizer. Às vezes não quer saber a sua opinião, quer expor as delas. Quando somos gentis, algumas pessoas confundem com fraqueza. Olha lá, o cidadão é fraco, não tem opinião própria, porque concorda com tudo. Quando finalmente a gente reage, as pessoas chamam a gente de frios, grossos, arrogantes, como se ser agradável fosse uma obrigação eterna de todos nós, e não é. Você não precisa ser agradável o tempo todo. Ser desagradável em certos momentos, deixa isso bem claro, tá? Ser desagradável em certos momentos é um ato de autodefesa, defender nós mesmos, o nosso maior patrimônio que somos nós. É colocar limites onde o respeito deixou de existir. É um gesto muitas vezes silencioso, de quem se cansou de ser compreensivo demais com aquilo que é incompreensível. Porque tem gente que acaba passando dos limites. Tem uma frase que circula nas redes sociais, eu posso falar aqui abertamente, de que um idiota não sabe que é idiota, mas incomoda quem não é idiota, não é? Então, da mesma forma, tem gente que é inconveniente. Tem gente que passa do ponto, passa do limite, e isso precisa ser combatido. E quando você é desagradável, e não há nada de errado ser desagradável, ser duro, ser firme, falar com veemência, não tem nada de errado nisso. Então é importante você ter essa ideia de que você não é o espelho da sociedade. A gente não vive apenas para satisfazer a sociedade, não vive apenas para satisfazer o ego dos outros, inflar o ego dos outros. Se estão errados, tem que falar, tá errado. O melhor amigo é aquele que fala a verdade na cara. Se for para ser desagradável, que seja na medida necessária, tá? E continue sendo fiel àquilo que você é, a autenticidade. Essa na minha opinião, é o verdadeiro legado que nós vamos deixar. Ser autênticos. Nem sempre ser agradável é o caminho. Às vezes, o respeito começa onde a paciência termina. Pense nisso. Bom dia.